Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 11 de setembro de 2023. E nesse horário, né, nós estudamos essa obra, o livro dos Espíritos. Deixa eu até pegar, eu gosto de mostrar. O livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. Então, hoje, nós vamos começar o estudo da questão 383. É uma questão muito, muito importante do nosso livro, né? Kardec coloca essa questão aqui e ela é muito, muito importante mesmo. Então, todos nós devemos realmente procurar, né, nos ater a esse estudo. Quem tiver aí o livro O Consolador de Emmanuel, pega o livro, deixa já aberto na questão 109, que nós vamos utilizar um pouco O Consolador. Eu esqueci de colocar, mas é só pegar aí. O Consolador de Emmanuel, né? É um livrinho pequeno, mas é um livrinho que a gente utiliza muito. O Consolador. O meu é até bem velhinho. Normalmente ele é fino, né? Pequeno. Já deixa na questão 109 aberta, que é a questão que a gente vai iniciar o estudo. É o famoso, esse e Pensamento e Vida. São dois livrinhos de Emmanuel muito usados, né? Ana Constantino chegou aí, eu não pedi, Ana. Se você tiver um Consolador de Emmanuel, pega aí, tá? Esse livro, esses dois livros, não são caros, são baratinhos, você encontra assim no sebo. São dois livros que a gente deve sempre ter. É o Consolador e Pensamento e Vida. O Consolador é perguntas e respostas. E o Pensamento e Vida é de capítulos, né? Mas temas maravilhosos e muito importantes. Então, quem tiver aí o Consolador e pensa só o Consolador para hoje, já deixa aberto na questão 109, 109. Então, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, rogando ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que continue a nos abençoar, para que todos nós possamos continuar a nossa caminhada, realizando o nosso trabalho, né, buscando a nossa renovação moral, porque é tão importante para todos nós. Então, que possamos continuar assim, firmes e fortes. Às vezes a gente pode balançar um pouquinho, mas a gente vai seguindo sempre em frente, que isso é o mais importante, não é? Então, sempre agradecendo ao Senhor e também nunca nos esquecendo daqueles nossos irmãos mais carentes, mais necessitados, que são muitos, infelizmente. E rogando ao Pai que abençoe e fortaleça esses irmãos também. Então, agora, já estamos assim conectados com a espiritualidade amiga, né? A partir da nossa prece, vamos dar por iniciado o nosso estudo. Então, o capítulo, nós estamos estudando aqui o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E esse capítulo 7, como eu falei, ele, nesse item que nós estamos estudando, trata da infância. Infância tão importante, né? É importantíssima a infância. E nós já falamos sobre ela e continuamos estudando, e a gente vai demorar um pouquinho para sair desse item infância. Então, eu vou ler a pergunta 383,
que abre o nosso estudo de hoje. Kardec pergunta aos espíritos: qual para este, quer dizer, qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Qual é a utilidade para o espírito de passar pelo estado de infância? E os espíritos respondem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O Kardec já deixa bem claro para a gente, se alguém ainda tem dúvida, a gente reencarna para se aperfeiçoar. É para isso que a gente reencarna. É para se aperfeiçoar. É para progredir. Esse é o objetivo da encarnação. Então, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período da infância, que normalmente é de 10, 11 anos, né, no ser humano, é mais acessível às impressões que recebe. Então, nesse período da infância, o espírito ele é mais acessível às impressões que ele recebe. As informações que chegam até ele é mais acessível. Impressões essas capazes de lhe auxiliarem no adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, o objetivo da encarnação é o progresso, é o progresso moral, é, o processo, é a evolução, né? É o aperfeiçoamento. Esse é o objetivo da encarnação. E nesse período, como nós sabemos que é aquele período onde os órgãos ainda não estão maduros, totalmente maduros, ele fica mais suscetível de receber as impressões que vão lhe ajudar no adiantamento. Agora, ele não vai fazer isso sozinho. Ele reencarna numa família. Então, aqueles que são seus responsáveis, sejam pais, avós, tios, padrinhos, se ele é filho adotivo, não importa, devem auxiliar o espírito nesse período. E se considera se considera um ato gravíssimo aquele que falha. É um ato de muita gravidade para aquele que falha nessa missão, porque é uma missão a maternidade e a paternidade. Então, aquele pai, aquela mãe, que não contribui para a evolução, o progresso, a educação de seus filhos, porque simplesmente não dá a mínima para isso, vamos dizer assim, traz para si um problema grave. Tem um termo que a gente dá, né? Ai, meu Deus. Incorre em um ato gravíssimo. Incorre em um ato gravíssimo. É isso que eu quero dizer. Tá? Porque você está impedindo um espírito de evoluir. Ou está atrapalhando, criando obstáculos para a evolução desse espírito. Então, incorre, é isso que eu quero dizer, incorre em um ato gravíssimo quando você simplesmente não se interessa pela educação daquele espírito que está sob a sua responsabilidade aqui na Terra. Bem, nós vamos agora ver algumas questões, alguns textos que vão tratar desse assunto, porque esse assunto é um dos assuntos mais importantes, um dos mais importantes que tem dentro da doutrina, é a educação dos espíritos. Né? Então, vamos pegar aqui o nosso livro. Por favor, só um minutinho, gente.
Então, vamos lá pegar o livro O Consolador de Emmanuel, como eu pedi a vocês, questão 109. Essa questão 109 está aqui, deixa eu ver de onde, o conjunto. Ela faz parte do capítulo 5, Ciências Aplicadas. E aí a questão 109, nessa questão, fazia a seguinte pergunta. A pergunta é feita para Emmanuel. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Livro O Consolador, que eu pedi aí, Denise, para o pessoal pegar. O Consolador de Emmanuel. Questão 109. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Os espíritos respondem: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Está em acordo com a resposta dos espíritos na questão 383, quando eles disseram que o espírito encarna com o objetivo de buscar um aperfeiçoamento. E durante esse período, o espírito é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento. Então, ele diz aqui: até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Vamos dizer assim, que ele está meio lá e meio cá. Essa reencarnação ainda não se consolidou, né? Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Os pais ou qualquer pessoa que seja responsável pela sua educação. Nesse período, quando ele fala aqui, recordações, né? Suas recordações do plano espiritual. A questão é a seguinte: quando nós encarnamos, nós temos o quê? O véu, estamos sob o véu do esquecimento do passado. Mas esse esquecimento do passado não impede que o espírito tenha reminiscências, não é lembrança. Lembrança das coisas que aconteceram na vida dele. Não é lembrança. São reminiscências, né? O que são reminiscências? São pequenas, são vagas lembranças, são fulcros, coisa muito pouca. É como se alguém levantasse um pedacinho do véu do esquecimento, né? Levantasse um pedacinho e deixasse passar reminiscências. Tá? Então, nessa fase, as reminiscências são até mais fortes, porque nós vamos ter reminiscências a vida inteira. A vida inteira. Às vezes você dorme, no desdobramento do sono, há o quê? Um afrouxamento dos laços, né? Do espírito, do corpo, há um afrouxamento. Então, as reminiscências vêm mais forte. Às vezes, quando você acorda, você ainda lembra de alguns fatos, assim, onde você estava. Com o tempo até se apaga, outras vezes não se apaga. Mas não são lembranças fortes, né? Ali, eu digo assim, em tintas muito fortes. São reminiscências. Mas nessa fase infantil, essas reminiscências podem ser mais fortes. Com o passar do tempo, conforme a criança vai se integrando mais ao corpo,
né, ela vai amadurecendo, as reminiscências vão diminuindo, não desaparecem totalmente. Então, não são lembranças, são reminiscências, tá? Aí aqui ele continua na 109. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. A mãe, normalmente, é aquela, né? É onde a criança foi gerada no útero da mãe. A criança vai estar normalmente mais ligada à mãe durante a sua vida. Então, essa ligação daquele espírito com a mãe é sempre mais profunda do que com o pai. Eu não estou dizendo que com o pai não há uma ligação, mas normalmente a ligação com a mãe ela é mais profunda porque ela inicia do útero. Normalmente o pessoal diz assim, que a mãe, a mulher se sente mãe quando ela recebe o exame positivo da gravidez. E que o homem se sente pai quando a criança nasce. Entendeu? A criança nasceu, ele se sente pai. Eu tenho um filho. Mas que a mulher, no momento que ela recebe o exame, confirmando a gravidez, a partir dali, na mente dela, ela já vai se colocando como mãe. Entendeu? Aí ele diz aqui, passado é a época infantil, credora de toda vigilância e carinho, é aquilo que eu falei, é importantíssimo essa missão. Por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. Então, passado a época infantil, se a criança não recebeu essa orientação moral durante o período infantil, e só começar a receber na adolescência, fica mais difícil a assimilação. Todos nós sabemos disso, né? Todos nós sabemos disso. Então, quer dizer aqui, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. Ele agora está ficando mais integrado. Essa ligação com a matéria está mais forte. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento. A gente não está falando aqui de espírito superior, tá? E a pessoa vai dizer, mas eu conheço um espírito que ele foi abandonado, nunca teve pai, não teve mãe, viveu na rua o tempo todo e você foi um homem de bem. A gente há de convir que é difícil. Lógico que se for um espírito evoluído, mas a gente não está falando de espírito evoluído. A gente está falando de planeta para essas pessoas, onde a maioria dos espíritos são de terceira ordem. Quem dentro da família já não viu casos assim? Casos até de crianças que durante a infância receberam toda a educação. Não foi? Receberam toda a educação. Mas quando chegou a adolescência, o que aconteceu? Então, mesmo ela recebendo toda a educação, ele, na adolescência, mostrou o caráter que ele tinha. E os pais, muitas vezes, disseram assim, que é isso? Eu não acredito, como ele pôde fazer isso? E bem surpresas, né? Mas, às vezes, aquele espírito tinha um caráter tão complicado que tudo que os pais fizeram ainda não conseguiu demover aquele espírito do pensamento dele. A culpa é dos pais? Não. Se os pais têm a consciência tranquila, que fizeram tudo
Fizeram tudo. E a gente sabe que existem casos assim. Casos assim, né? Então, agora, quando não há nenhum tipo de orientação, uma educação moral, religiosa para a criança, quando ele se torna adulto, a coisa fica complicada. E aí, somente através, como ele diz aqui, de provas rudes, da dor, do sofrimento, isso poderá renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Porquanto, como diz Emmanuel aqui no Consolador, a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Então, aquelas lembranças dele, né, aquela índole, estava como que adormecida, né? Era o solo esperando ser adubado para receber as novas sementes. Ninguém tratou do solo, as sementes não chegaram, e quando ele chega na idade da adolescência e da maturidade, tudo aquilo que estava em estado adormecido dentro dele desperta. E o caráter se mostra. Vamos dar uma olhadinha na questão 110. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, tá, gente? 110. Aí Ô, pergunta. Rose, eu estava vendo um documentário, né, desses streams aí, que falava de uma psiquiatra que ela analisava as criaturas, assassinos, abusadores, que estavam até no corredor da morte. Então, ela pegou não sei quantos casos. E não teve um caso, que esse indivíduo não tenha sido abusado, não tenha sido torturado, não tenha tido esse cuidado da mãe, do pai, mas não teve Rose, um. Todos eles tinham história lá atrás, todos eles, todos eles. Mostrando que o que a Amanda está falando é verdade. 110. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Repara que ele faz isso, hein? Ele coloca na Terra, mostrando que em outros mundos pode ser diferente. Perceberam? Que ele colocou aqui depois da vírgula, na Terra, mostrando que em outros mundos coisa pode ser diferente. Aí Emmanuel responde: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter, os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo terrestre, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar, mostrando que há uma diferença entre instrução e educação. A gente vê tanta gente instruída que não tem educação nenhuma. E vê tanta gente educada que tem pouca instrução, né? É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. A gente vê isso todo dia e está vendo na televisão. Hoje mesmo eu estava vendo um caso da televisão sobre isso. Um caso do rapaz estudante de medicina, que agiu de uma maneira absurda. E aí ele continua, na sua grandiosa tarefa de cristianização. Aí, ó, ele já está falando do Cristo, da educação dos sentimentos, dos ensinos de Jesus. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda
finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e o novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Gente, deixa uma marcaçãozinha aí na questão 110. Essa questão é importantíssima, deixa aí. Vamos dar um pulinho na questão 190 de O Consolador, 190. Vamos lá. 190. Esse livrinho aí, quem puder comprar num sebinho, compre, gente. É esse e Pensamento e Vida de Emmanuel. 190. Na 190, eles perguntam a Emmanuel, quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis, quer dizer, não aceitam a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Porque, às vezes, os pais fazem de tudo, mas o filho quer. A gente não pode esquecer o livre-arbítrio, não é? Eu tenho um livro do Hermínio de Miranda, quem ainda não leu, por um tempinho para ler. Nossos filhos são espíritos. Esse é o nome do livro. Por que a gente tem dificuldade de entender isso? A gente tem dificuldade de entender isso. A gente acha que nós geramos espíritos para serem nossos filhos. Nós somos geradores de corpos. Nossos filhos vêm de longe, muitas vezes. Às vezes, essa é a primeira reencarnação com aquele espírito. O primeiro contato que você está tendo com aquele espírito. E talvez o último. Depois, de repente, ele vai embora de novo e você não vai vê-lo nem tão cedo. Muitas vezes ele não tem nada a ver com você. Nada a ver com você. E às vezes você percebe isso. Você percebe no dia a dia, desde a infância, que não tem, sabe, uma ligação, enquanto com outros tem. Porque às vezes o outro é aquele espírito amigo que já vem encarnando com você há muito tempo, enquanto o outro não. Então, esse livro, Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio de Miranda, é muito bom para a gente lembrar isso. Eles são espíritos e têm uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, a pergunta, quando os filhos são rebeldes, incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder? Como devem agir os pais? E Emmanuel responde, depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho, de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, né? E de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Então, é aquele detalhe. Nós, pais, padrinhos, aquele que é responsável por alguém, né, deve entender que depois que nós fizermos tudo o que for possível, dentro das, é lógico, daquilo que nós sabemos, né? Porque você não pode cobrar de pais coisas que ele ainda não está preparado para dar. Mas depois que o pai e a mãe fez tudo, sem descontinuidade da dedicação. Quer dizer, a vida, durante todo esse período, até os 20, 21 anos, fez de tudo sem sabe, esmorecer para educar aquele filho, se sacrificando pelo bem-estar daquele filho, né? E esse filho
não atendeu, não se modificou, se mostrou incorrigível, o pai e a mãe devem esperar o quê? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então, os pais não podem, quando o filho chega na idade adulta, e quando o processo de educação divina, né, esse processo chegar para ele, ficar dizendo assim, oh, meu Deus, como é que o senhor permite que isso aconteça com meu filho? É o que muitos fazem, né? Oh, Senhor, pelo amor de Deus, meu filho é bom. Às vezes, meu Deus do céu, está falando uma infâmia. Infâmia. Uma infâmia. Tá? O pai e a mãe fizeram de tudo para educar aquele filho. Fizeram de tudo. Mas ele se mostrou incorrigível. Incorrigível. E aí, se você tem uma noção das coisas, é o detalhe, como nós falamos. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. E que a dor vai bater. Não vai bater do filho do vizinho. E não se educou. Só vai bater na casa do vizinho? Vai bater também no meu. Vai bater. E aí, na hora de você ficar olhando para o céu e dizer assim, ah, Senhor, por que, Senhor? Você sabe por quê. Você sabe. Aquele espírito não aceitou a educação, as orientações. Ele não aceitou. Então, ele diz aqui, os pais devem compreender que essa manifestação vai chegar através de dores e de provas acerbas, provas difíceis, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão do sentimento. Então, deve ser a posição dos pais. É difícil a gente dizer isso. Dizer o quê? Agradecer a Deus o processo educativo. Obrigado, Senhor. E continuar apoiando aquele filho, mas sem reclamar com Deus. Por quê? Para que aquele filho possa aproveitar o período da maturidade até o dia que ele desencarnar e recolher dali subsídios para se melhorar, para que quando ele desencarne em melhores condições do que ele se encontra, para que na próxima reencarnação ela não seja tão difícil quanto essa. Porque se o pai e a mãe ficar assim, ah, não, Deus não existe, Deus é mau, Deus resolveu fazer maldade com meu filho, o que vai acontecer? Esse filho muito amado vai desencarnar como? Com todos esses problemas. E o que vai acontecer na próxima reencarnação? Vai sumir isso? Não. Então, se você deu a educação e ele não assimilou, aí é o que diz assim, a providência divina vai educar. E vamos rezar, auxiliar, amparar, mas não tomar sobre nossas costas o erro dele, que pai e mãe faz muito disso, né? Entender que ele vai passar pela prova. A gente vai orar, vai pedir a Deus, como toda mãe faz, mas sabendo que ele tem que passar por aquilo. Aí eu lembro aquele caso no livro André Luiz, eu não me lembro bem se foi nos Domínios da Mediunidade ou se foi no Missionários da Luz, foi uma obra de André Luiz. Quando, acho que é Alexandre, né, está com André Luiz, e aí um espírito feminino chega e fica perguntando para Alexandre, o senhor foi até lá, aquele lugar onde meu filho está, porque o filho está numa situação horrorosa. Vê o meu filho, foi lá ajudar ele, levar uma palavra para ele, um alívio, Alexandre, pode deixar, minha irmã, estou sempre com um pensamento no seu filho. Passa. No outro dia, André Luiz vai novamente estudar, trabalhar com o Alexandre, o espírito aparece de novo. Aí, irmão Alexandre, lembra do meu filho? O senhor não esqueceu do meu... Não, minha irmã.
Não esqueci do seu filho, não. E assim a semana inteira. Onde o Alexandre vai, aquele espírito está lá. E o Alexandre atende ela com o maior carinho. Aí, um dia, o André Luiz pergunta assim, Alexandre, meu irmão, quem é esse espírito que ela pede tanto? É o filho dela. Aí o Alexandre conta para ele a situação. Aí o André Luiz faz aquela cara de crítico, né? Nossa! Passa. No outro dia, eles vão numa nova incursão, o espírito feminino passa lá. Aí o Alexandre dá a mesma resposta. Aí, quando o espírito vai embora, o Alexandre disse assim, o André Luiz vira para ele e diz assim, poxa, tipo assim, aí Alexandre, essa mulher, né? Todo dia, todo dia, todo dia. E o filho dela melhorou, Alexandre? Não, está na mesma situação. Ah, você não cansa de dar sempre essa resposta para ele? Aí o Alexandre, não, eu estou sempre rezando, olhando por ele, tudo mais. Ai, mas, aí tipo assim, né? Ai, que mulher mala, tipo assim. Aí o Alexandre, com muita piedade, olha para o André Luiz e diz assim, André, ela é mãe. André, ela é mãe. Entendeu? Ela é mãe. Ela nunca pediu ao Alexandre para tirar o peso, a dificuldade do filho dela. Ela pediu para ele ir lá, olhar, dar uma aliviada, entendeu? Dar uma palavra, porque ela sabia o que ele precisava passar. Mas, como mãe, ela sempre pedia por ele, entendeu? E o Alexandre sempre deu uma palavra amorosa para ela, e toda a paciência e compreendia. Então, é o que ele está dizendo. Esse pai, essa mãe, continue a rezar pelos seus filhos, esses são rebeldes que não aceitam, mas conscientes de que o tratamento vai chegar para eles, porque ninguém vai ficar eternamente no limbo, na treva. Agora, o tratamento vai virar conforme a doença. E o pai e a mãe não podem ficar, né, virando a cara feia para Deus. É isso que ele está dizendo. Aí tem a questão 191. Como poderão os pais despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso de quem somos filhos? Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos, e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos, olha só, depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos, pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos que não lhes apreenderam a palavra e a exemplificação os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, comparsas do passado delituoso que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. Você fez tudo o que podia fazer. Agora, Deus será o grande pedagogo. Né? A dor tem possibilidades desconhecidas, e nós sabemos disso, para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar, onde o amor não conseguiu penetrar, a dor penetra. É isso que ele está dizendo. Que nós não precisemos mais disso. Que nós não precisemos mais disso daqui para frente. Não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mister, faz-se preciso que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo buril oculto
constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Então, é aquela pedra de mármore que vai precisar de um buril e do seu martelinho para, esculpindo, ferindo a mármore, né? Com muitas pancadas para tornar aquilo uma grande escultura, uma grande figura, né? Um Davi, vamos dizer assim. Então, os pais precisam ter essa resignação, essa suprema resignação. Quando eles têm a consciência tranquila que fizeram tudo que era possível. Porque quando o pai e a mãe sabem que falhou na educação, aí a coisa é diferente. Aí a consciência vai bater, a dor vai bater na consciência. A dor vai bater na consciência. Meu filho se encontra nessa situação também, não é só culpa dos pais, é claro, né? Também porque eu não colaborei para que ele tivesse um futuro melhor. Aí não precisa nem ninguém apontar nada. A própria consciência vai ficar assim, ó. Tá doendo? O que você está vendo está machucando seus olhos? Olha o que você fez durante a infância de seu filho. Você educou? Você passou valores para ele? Você deu uma orientação religiosa? Você apresentou um bom caminho? E agora? Ele está sofrendo. Ele está passando. Lembra? Eu não me lembro quem foi aqui, não sei se foi a Carmen, alguém que contou uma história de um rapaz que estava no corredor da morte. E ele pediu a visita da mãe. E a mãe foi até lá. Para aquela última visita, né, antes dele ser assassinado, né? No corredor da morte é assassinato. É assassinato. Você está assassinando alguém. Ou na cadeira elétrica, ou na injeção letal, ou na forca. É um assassinato institucionalizado pelo Estado. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. É um assassinato, vamos dizer assim, a verdade. Então, a mãe foi até lá. E o que ele fez? Todo mundo pensando que ele ia abraçá-la, ele deu uma mordida, parece que foi uma mordida nela, negócio assim. E ele depois, aí aquela dor, todo mundo, ele disse, grande parte da culpa de eu estar morrendo, sendo assassinado agora, estar no corredor da morte, é sua. É sua. Né? Podemos dividir aí. É sua. Então, é aquele detalhe, né? Aqueles que estão hoje na responsabilidade da educação, se não quiserem ser mordidos no futuro, precisam correr atrás dessa educação dos filhos. Vamos agora dar uma olhadinha na questão 352 do Consolador, desse mesmo livro, 352. Por isso que eu falei para vocês, quem puder adquirir esse livro, no Sebinho ele está custando R$5. 352. Espiritismo, Fé, capítulo 4. Perguntam a Emmanuel. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E Emmanuel diz, o Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo
Rede Vivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Então, o espiritismo evangélico está trazendo para nós essas verdades. Porque tudo que nós lemos até aqui, agora, mostra uma grande verdade. Uma verdade que a gente está vendo debaixo dos nossos olhos, está aí. Nas nossas famílias, pela televisão, pelas redes sociais, pelas notícias que a gente recebe, às vezes, dos amigos, né? Que a gente vê acontecer na casa dos amigos, com os filhos. Então, ele está mostrando para a gente essa verdade. E ninguém pode ignorar a importância da educação. Agora, eu vou pegar um livro aqui, e também é muito bom, chamado, o meu está todo despencadinho, Pedagogia Espírita, do José Herculano Pires. Pedagogia Espírita, José Herculano Pires. O José Herculano Pires, tem que tomar muito cuidado para abrir, porque ele está despencando verdadeiramente. Tem um capítulo aqui, é o capítulo que trata, deixa eu ver aqui, educação familiar. Educação familiar. Educação familiar. Educação familiar, tá? Educação familiar, com AL no final. E ele vai dizer assim: querer, pois, restringir a educação aos pais, quer dizer, só aos pais, seria negar a existência da vida social, do processo de relações em que os homens se completam uns aos outros, pelo auxílio mútuo. Então, ele está querendo dizer o seguinte: os pais têm responsabilidade, sim, vamos dizer aí 80%, mas a sociedade também tem. A sociedade também tem, é isso que ele está dizendo. Restringir só aos pais, tá? Seria negar a existência da vida social. Lembra, o homem é um animal social, foi criado para viver em sociedade, tá? Então, seria negar a existência da vida social, do processo de relações que os homens se completam uns aos outros, pelo auxílio mútuo. Como o acaso não existe, nós vamos dentro daquilo que estudamos no sábado. Vamos abrir o Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, no item 766. Lembra que a gente estudou em sábado? 766. Capítulo 7, parte 3ª da Lei de Sociedade, necessidade da vida social. Questão 766. Na questão 766, Kardec pergunta assim aos espíritos: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, né? Então, o homem foi feito para viver em sociedade e ele deu ao homem a palavra e todas as outras faculdades. Para quê? Para que ele possa ter uma boa vida de relação, uma boa vida da sociedade. 767. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Isolamento, ficar isolado, escondido. Vou morar lá no alto do Tibete para não me contaminar com essa gentalha. É isso aí que ele está perguntando. Ele diz assim: sem dúvida, pois que por instinto
Os homens buscam a sociedade e todos na sociedade devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, nós somos responsáveis também pela educação dos outros. Aí você para pensar assim: quando eu vou para a internet e posto na internet coisas degradantes, eu estou contribuindo para quê? Para que o outro, que pode ser uma criança, pode ser um adulto, não é verdade? Pode ser um jovem, entre em contato com aquilo. Sabe-se lá se aquele espírito que está lendo aquilo que eu postei, que é degradante, não tem o calcanhar de Aquiles dele ali. Sabe-se lá se aquele espírito, ao ler aquilo, não liga, não dá aquele ping, sabe, aquele start na cabeça dele em relação àquele problema que ele tem e faça com que aquilo, sabe, daquela coisa, e ele comece a se desviar por causa daquilo que você postou. É o famoso: sou um alcoólatra, não posso tomar nenhum gole. Bastou um dedinho de álcool e a coisa não explode. O sujeito não pode cair novamente no alcoolismo. De repente, pode ser aquela tua postagem. Então, você tem que ser responsável pelas suas atitudes, pelas coisas que você está postando. Que isso pode ajudar, porque também você pode postar uma coisa edificante e a pessoa leu aquilo, e é aquilo que ela estava precisando ouvir. Gente, eu estava precisando ouvir isso. Que coisa boa essa minha. Aí, às vezes, a pessoa até bota no WhatsApp, né? Muito obrigada, eu estava precisando ouvir isso hoje. Olha como você ajudou aquele espírito. Então, a gente tem que tomar cuidado. É o que ele está falando aqui, né? Então, ninguém pode viver isolado e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Vou voltar aqui no Herculano Pires, no livro Pedagogia Espírita. Herculano diz assim: no item 685 do Livro dos Espíritos, 685A do Livro dos Espíritos, tem uma notinha de Kardec, que nós vamos olhar, tratando dos problemas sociais. Kardec lembra a necessidade do desenvolvimento da educação e acentua. Vamos lá pegar minha lâmpada, meu aparelho aqui. Vamos na questão 685 do Livro dos Espíritos. 685 do Livro dos Espíritos. A minha lâmpadazinha aí está precisando. Ela está dando um probleminha aqui. Pronto, vamos. Droga. Aí lá na questão 685, tem a notinha de Kardec. A pergunta é: então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco, não ter família, a sociedade deve fazer, às vezes, testa. Quer dizer, a sociedade deve ser a família dele. É a lei de caridade. Agora, vamos pular aí umas 10 linhas nessa notinha de Kardec. Aí está escrito assim, ó. Todo mundo pulou 10 linhas na notinha de Kardec? Na questão 685A. Há um elemento, diz Kardec, que se não costuma fazer pesar na balança. Quer dizer, há um elemento que a gente não dá muita atenção, sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, que muita gente não lembra, não dá muita atenção. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres.
Aqui incute hábitos. Porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, considerando-se a aluvião de indivíduos, quer dizer, a imensidade, o número grande de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, e são muitos, não são? Sem princípios, quer dizer, sem responsabilidades, sem freios, entregue a seus próprios instintos, serão de espantar, é uma pergunta, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? O número de indivíduos que chegam à maturidade, aí, à juventude, à maturidade, sem educação nenhuma, é de espantar o que a gente está vendo acontecer por aí? Quando essa arte, que arte é essa? É educação. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é responsável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis, até questões de saúde. Porque a nossa falta de educação também prejudica a nossa saúde, não é assim? O desequilíbrio prejudica tudo. A falta de educação prejudica a nossa saúde. Aí ele diz aqui, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. E essa educação pode ser aquela advinda pela dor. Pode ser advinda pela dor. Se nós não aceitamos a educação que vem através do amor, da família, a outra chega tranquilamente. O que não pode é o indivíduo passar o resto da vida deseducado. Continua aqui. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, vejam como essa questão da educação é profunda. Profunda. E detalhe, hoje nós só estudamos essa questão. E não vamos encerrar. Ela vai ter continuidade da próxima aula. Para a gente encerrar a aula de hoje, que vai ter continuidade essa questão 383, ela vai continuar semana que vem. Semana que vem vai ser dia 18, né? Porque a educação é importante. Por isso, ela é tão importante. Dia 18, a gente continua na 383. Por isso que Jesus disse assim, se vocês querem me dar algum título, me chamem de mestre. Mestre é o professor, é o educador, o maior pedagogo que o mundo já conheceu, não é? A educação. Por isso que Pedro de Camargo, no livro Um Mestre na Educação, sempre disse, está lá escrito nesse livro, eu nunca esqueci essa frase, o grande problema do homem é um problema de educação. Gente, em tudo que a gente vê. Por que esses... Não estou falando do terremoto, vamos pensar das chuvas, do aquecimento global. Por quê? O aquecimento global? Porque as geleiras do Ártico, da Antártida, dos polos estão derretendo e colocando à mostra inúmeras bactérias que estão há milhões de anos
adormecidas, mas não mortas, debaixo do gelo, e que podem vir trazer para todos nós pandemias que podem aniquilar grande parte da raça humana. Porque são bactérias e vírus que já existiam antes do homem surgir do planeta Terra e que ficaram adormecidas debaixo do gelo. Está tudo derretendo. Os cientistas já conseguiram despertar algumas. Despertaram para trabalhar para ver se encontram algum antídoto. Por que essas Olha o desastre lá no Rio Grande do Sul. Por que isso? Por que o desmatamento? Por que esse calor de... o André Trigueiro hoje estava fazendo uma matéria lá em Bangu, e o senhor estava falando para ele, e no mês passado, lá em Bangu, que a gente sabe que como Bangu é o bairro mais quente do Rio de Janeiro, teve um dia que deu uma sensação térmica de 58 graus centígrados. Por que a Europa, nos Estados Unidos, em Nova York, quase o povo nova-iorquino não viu neve? Por que as regiões de turismo na Europa, na Argentina, onde o pessoal do inverno ia esquiar, estão tendo que importar neve para levar lá para as áreas de esqui? Porque nas montanhas a neve não é suficiente mais para o pessoal ir para lá esquiar. Por que será? Aí a natureza se revoltando. A natureza deu piti sem razão nenhuma? Claro que não. Por que os oceanos estão aquecidos? Por que será? É problema de falta de educação. Educação ambiental. Educação ambiental. Quem é a primeira vítima? Somos nós mesmos. Então, né, nós precisamos falar mais sobre isso, vamos falar, porque essa questão 383, ela dá margem para a gente continuar falando um pouco mais sobre essa questão da educação, porque isso é importantíssimo. Então, mas para a gente encerrar o estudo de hoje, eu trouxe aqui um texto que eu achei muito interessante. A questão do Consolador, nós vimos hoje a 109, a 110, a 352, a 190, a 191, né? Nós vamos aqui, eu achei esse texto, lembra que eu falei para vocês que eu tinha uns cadernos antigos, com as matérias antigas, que eu achei interessante? E esse é um artigo publicado pelo Gregório Rodrigues Espelho. Ele publicou esse artigo no jornal Correio Fraterno do ABC, em julho de 1998. Eu tenho esse jornalzinho, eu recortei na época, né, e colei no meu caderno. E ele fala sobre essa questão 110, por isso que eu falei para vocês, deixar uma marcadinha aí a questão 110, que eu vou ler novamente, só para a gente relembrar antes de ler o texto. Na 110, perguntam para Emmanuel, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Está lá no livro Consolador. E Emmanuel responde, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade, a academia, né, poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Então, ele vai fazer uma análise dessa questão 110. E ele vai dizer assim, Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 110, afirma, ele tirou essa frase, só o Instituto da Família pode educar. Nós já vimos também que cabe também à sociedade, mas principalmente o Instituto da Família, né? O lar, a família e o lar. E ele vai dizer assim, o Gregório, ao abordarmos esta questão, no sentido prático, encontramos Pestalozzi.
Sábio educador e pedagogo suíço, aplicando os conhecimentos que possuía. Pestalozzi não era espírita, tá, gente? Não era. Quando retirava os discípulos das habitações miseráveis em que viviam, com a finalidade de lapidar seus espíritos em ambiente mais puro, próximo ao doméstico, onde as relações fossem iguais à de uma família. Na verdade, afirmava Pestalozzi, eu pretendia provar, com minha experiência, que as vantagens da educação familiar devem ser reproduzidas pela educação pública e que a segunda, que é a educação pública, só deve ter valor para a humanidade se imitar a primeira, que é a educação familiar. Então, ele procurava, né, retirar os alunos daquela promiscuidade onde viviam e promover uma educação que se aproximasse muito da educação familiar. Entendeu? Ele trabalhava desse jeito. Se Pestalozzi tinha preocupação com o interior da criança, o que não dizemos dos pais que recebem um espírito reencarnante, o qual vem para moldar suas tendências para o progresso ininterrupto de sua evolução espiritual. Isso está bem a ver com a questão 387, 383 do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta 383. Qual para este o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar? O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, quer dizer, a família. Ele pregava ainda sobre a premente necessidade de acompanhar, sem descuido, não só o desenvolvimento físico, mas principalmente o desenvolvimento moral, para poderem mais tarde espalharem essas sementes adquiridas em seu próprio ciclo de crescimento. Porque os pais, lógico, né, muitas vezes se preocupam muito com a saúde do criança. Eu tenho que ter um bom pediatra para acompanhar o meu filho, para dar uma boa educação, eu tenho que colocar ele também no judô, eu tenho que colocar ele também na natação, eu tenho que colocar ele para praticar esportes, uma boa academia, tenho que comprar um bom computador para que ele colocá-lo para fazer curso de inglês, francês, alemão, mandarim, para prepará-lo para a vida, para o futuro, né? Para o campo de trabalho. É verdade, é ótimo, maravilhoso, isso. Mas esquecem da educação moral, da educação religiosa. Entendeu? Então, ele pregava, né, a necessidade de acompanhar sem descuido não só o desenvolvimento físico, mas o desenvolvimento moral, para que esse espírito, para que essa criança, mais tarde, né, possa espalhar aquilo que ele aprendeu para as outras pessoas. Na vivência, diz o Guilherme, atribulada de hoje, o pequeno ser que tem a aventura de crescer em lar espírita, ou qualquer outro lar católico, protestante, além de ser encaminhado para aulas de evangelização, então, se é católico, vai lá para a catequese, se é da evangelização, se é evangélico, vai lá para a evangelização da escola, na igreja evangélica, se é budista, vai também, se é espírita, vai também. A criança tem que ter uma orientação religiosa. Então, além de ser encaminhado para aulas de evangelização, e depois, quando mais jovem, na adolescência, participar do movimento das mocidades espíritas e, com seus pais ou responsáveis, formar grupos de evangelho no lar.
dificilmente esse jovem sofrerá afastamento do caminho reto do bem, do amor e da justiça. Então, pega a sua criança, leva para a evangelização na religião que você participa. Quando se tiver seus 14, 15 anos, vai para a mocidade espírita, dá continuidade, e, em paralelo a isso, faz o culto do evangelho no lar, com a participação da criança. Se é pequenininho, traz o livro infantil, né? Tem coisas lindas. Fátima Moura, né? Uma grande escritora de livros infantis. Também tem uns livrinhos que eu adorava usar com as crianças no Evangelho. A Vida Fala 1, A Vida Fala 2, tem a historinha do Carneirinho, né? Que é fantástica. Tem várias. Tem uma da Pipa, que eu também trazia para as crianças da evangelização. Tem livros lindos infantis. Tem se eu não me engano, é o Pão Nosso, né? O Pão Nosso, ou Pai Nosso de Emmanuel. Tem também uma outra, até quando as minhas netas vieram para cá, Carolina mandou também para elas lerem aqui, muito bom, acho que é do Rino Curti, o Evangelho da Meninada, o Evangelho da Meninada. São ótimos livros para usar no culto do lar. Você lê o seu livro e se tem 2 crianças, cada uma tem um livrinho, vai ler um pedacinho da sua história. Às vezes a historinha, né? Não lê a história toda, lê uma página, aí comenta, o que você achou dessa página? Na outra reunião, lê a 2ª página, e assim eles vão lendo até terminar o livrinho. Vão participando desde jovens, desde pequenininho. Com esses recursos morais, com o suporte afetivo da família, dificilmente viverá uma infância e adolescência atribuladas com os abusos que abalam o desenvolvimento ético e moral da vida sociocultural da atualidade. Então, meus irmãos, a gente percebe o quanto esse tema é importante. O quanto esse tema é importante. E se você começar a fazer isso com a criança pequenininha, ela acostuma, ela não estranha. Eu comecei a fazer isso com meus filhos bem pequenininho. Então, às vezes, o Pedrinho, quando eu era pequenininho, na hora do culto, ele já pegava o livrinho dele. Mãe, hoje tem culto, né? Mãe, a Carolina, tem que ir, já senta, cada um já sabia qual era o seu livro, eu botava no livro, na capa do livro, etiqueta com o nome, sabe? Carolina, Pedrinho, e um livro que eu também usei com eles na evangelização, na culto no lar, eu recomendo para vocês. Eu fazia a leitura, eles tinham os livrinhos deles. Era do João Nunes Maia, acho que é A Casa. A Casa. O nome do espírito é Airtes, espírito Airtes, mas é João Nunes Maia, o Airtes faz parte da falange do Miramês, faz parte da falange do Miramês. Airtes, acho que é A Casa. Gente, esse livro é maravilhoso. Cada capítulo ele fala de uma parte da casa. Ele fala da sua comida, ele fala das plantas da casa, ele fala da limpeza da casa, ele fala de coisas da casa. Muito bom. Acho que é A Casa. A capa dele era amarela, um negócio assim. Espírito Airtes, João Nunes Maia. Muito bom para fazer evangelho no lar. E se você começa a trabalhar a criança desde pequenininho, ela acostuma. Ela acostuma, ela sabe o horário, ela sabe o dia, ela já pega o livro dela, entendeu? Então, a Fátima Moura, acho que é Fátima, não tenho certeza se é Fátima Moura o nome dela, uma escritora. Ela, durante muitos anos, publicou livros espíritas para crianças. Muito bom, eu usei muito os livros dela. Parece que ela até na Bienal estava lançando um livro, né? Agora ela publica outros livros, mas ela publicou muitos livros infantis, né? Deixa eu estou colocando aqui só para ver se. Então, uma vez eu estava conversando com ela do Serrói, e aí é isso mesmo, Fátima Moura, muitos livros, ela é escritora, musicista e psicopedagoga. Então, ela tem jornalista também, ela tem livros lindíssimos para criança, para você dar. Se eu não tenho mais crianças, dá para os netos, compre e dá para os netos.
Entendeu? São livros que atraem a atenção das... Esse A Vida Fala 1 e 2 é maravilhoso. A Vida Fala 1 e 2 é maravilhoso. Está de presente. Em vez de ficar comprando brinquedo para as crianças, compra esses livrinhos infantis, são muito coloridos. Está de presente para as crianças, né? Porque é a responsabilidade de todos nós. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, meus irmãos, semana que vem nós vamos continuar estudando a questão 383, porque tem livros, tem até um livro que eu recomendo, da Joana de Ângeles, eu não sei se vocês conhecem, SOS Família. SOS Família. Muito bom. Muito bom. SOS Família, onde a Joana trata desses temas, porque são temas muito importantes. Tá? Quem puder, SOS Família é muito bom mesmo. Então, nesse momento, né, que estamos encerrando aqui o estudo da nossa tarde de hoje, agradecidos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos tratando desses temas tão importantes, não esquecendo que na próxima encarnação nós também teremos novas oportunidades de sermos aqueles que irão também continuar educando outros espíritos. Então, a gente já vai se preparando agora, se especializando para a próxima reencarnação, né? E tem os netos aí que a gente também a gente continua educando, né? Então, a gente tem que oportunidade, a gente vai lá dando o nosso palpitezinho e ajudando nessa educação. Então, eu vou encerrar agora e vou pedir para a nossa irmã, Carmen, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Ô, Então, Rose, sim. dá licença um instantinho. Não seria. Pode falar. Dá só um instantinho, Rose. Não seria o livro A Tua Casa, de João Nunes Maia? É a tua casa, do Espírito Ayrton. Eu botei casa, né? É a tua casa. É, Pelo ok. Espírito João Nunes Maia, pelo médium, ele estava encarnado, agora ele já desencarnou. João Nunes Maia, mas o espírito é Ayrtes, a tua casa. Pode fazer a prece, Carmen. Então, Senhor, só temos a agradecer mais essa oportunidade nesse assunto tão importante que é a educação, com tanto material, com tanta mensagem, tanta instrução. Então, mais uma vez, agradecemos que estamos aqui não é à toa, estamos aqui num propósito. Quem sabe agora, na próxima, nós estaremos mais preparados com as ferramentas importantes para realizarmos outros propósitos, outras pequenas missões que teremos. Então, só temos a agradecer, que Jesus abençoe a todos esses que trabalharam conosco nessa tarde de hoje, esses escritores, esses espíritos. Então, gratidão no fundo do nosso coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente vai dar uma paradinha aí de 10 minutinhos, tá? Quando for 5h30, a gente retorna para o estudo da obra Devassando Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Como é o meu nome da casa mesmo? Como é? A tua casa. Tua casa. Tua casa, João Luiz Maia, pelo Espírito Ayrtes. Daqui a pouco a gente está de volta. Tá bom.